Caríssimos irmãos e ouvintes, nós não podemos deixar de anunciar a todos esta grande encíclica do Santo Padre, publicado agora no dia 25 de março, que é a 11ª encíclica de João Paulo II. Chama-se Evangelho da Vida. É uma encíclica extraordinariamente corajosa, clara, que deve colocar-se diante da consciência dos católicos, particularmente daqueles que esqueceram já um pouco a sua consciência cristã e começaram a aceitar posições que são frontalmente contra o Evangelho. O Papa defende a vida a partir do primeiro instante até o último instante. E ele diz exatamente o seguinte, que essas leis que se estão multiplicando agora nos diversos países, ou para instituir o aborto, ou para legitimar a eutanásia, são realmente um atentado à dignidade humana e à lei de Deus. Como diz o Papa, são crimes que nenhuma lei humana pode pretender legitimar. E não só o católico não pode de modo nenhum aceitar essas leis, mas o Santo Padre declara solenemente que elas não criam obrigação alguma para a consciência. Pelo contrário, diz ele, geram uma grave e precisa obrigação de opor-se a elas através da objeção de consciência. Ainda que seja para ser preso, como nos Estados Unidos têm sido presos tantos, porque se opõem ao aborto. Ou então, a eutanásia. A encíclica insiste que os cristãos, como todos os homens de boa vontade, são chamados, sob grave dever de consciência, a não prestar a sua colaboração formal em ações que, apesar de admitidas pela legislação civil, estão em contraste com a lei de Deus. Um problema bastante grave foi colocado, de modo especial, na Inglaterra, quando médicos católicos foram exonerados, foram expulsos dos hospitais, porque não aceitaram fazer aborto, por exemplo, ou provocar eutanásia. É hora de dizer que nós devemos obedecer antes a Deus que aos homens, e que não adianta nada ganhar o mundo inteiro se a gente vier a perder a própria alma. Essa encíclica, como alguns autores têm lembrado, é realmente um grito do Evangelho da vida contra a cultura da morte. Diz o Papa, a humanidade de hoje oferece-nos um espetáculo verdadeiramente alarmante. Se pensarmos não só nos diversos âmbitos em que se realizam os atentados à vida, mas também na singular dimensão numérica deles. Quando se pensa, por exemplo, que num só ano, na Europa e nos Estados Unidos, chegam a cometer 50 milhões de abortos, e vamos pensar que nos 5 anos de guerra, com bomba atômica e tudo, não morreram mais de 40 milhões de pessoas. Então sente-se que a guerra não acabou, pelo contrário, ela se tornou cada vez mais cruel, cada vez mais desumana, porque a cada ano, na Europa e nos Estados Unidos, se matam 50 milhões de crianças antes de nascer. O Papa vai lembrar, inclusive, que quando se fala de crimes contra a humanidade,
nós deveríamos dizer que, porventura, deixariam de ser crimes se, em vez de terem sido cometidos por tiranos sem escrúpulos, fossem legitimados pelo consenso popular? Não basta que o povo diga sim, para que o sim seja verdade, seja bem. O povo gritou Barrabás e cometeu com isto uma iniquidade que afinal marcou a história e a vida de seu povo. O Papa continua dizendo: não se pode mitificar a democracia. Tudo tem que ser democrático, até fazer dela o substituto da moralidade, ou a panaceia da imoralidade. Basta que todos aceitem para que simplesmente a coisa seja correta. Ora, isso não é verdade. A moral não é estatística. O Papa trata, inclusive, de um tema que também é considerado no catecismo da Igreja Católica, a pena de morte. E ele diz o seguinte, que não se deve chegar à medida extrema da execução do réu, senão em casos de absoluta necessidade, ou seja, quando a defesa da sociedade não for possível de outro modo. Isto significa que a pena de morte pode ser aceita numa situação extremíssima, quando não há outro recurso para defender a sociedade. Aliás, ele vai exatamente tratar, na mesma altura, da legitimidade da defesa, legítima defesa. E aqui há uma coisa interessante: a necessidade de colocar o agressor em condições de não molestar, quer dizer, impedir que ele faça o mal, implica às vezes em sua eliminação. Nesta hipótese, o desfecho mortal será atribuído ao próprio agressor, ao que a tal se expôs. O Papa vem lembrar que esta encíclica tem provocar no mundo católico e a partir dele em todo o mundo uma espécie de viragem cultural. Em que consiste isso? Na formação da consciência moral acerca do valor incomensurável e incontrolável da vida humana. Na verdade, tudo aquilo que atenta à vida despreza o dom de Deus. O Papa começa, inclusive, denunciando a multiplicação e o agravamento das ameaças contra a vida, sobretudo onde ela é mais fraca ou indefesa, ou no início, o aborto, ou então no final, a eutanásia. Esses são realmente os excluídos, que não foram considerados, infelizmente, no texto da campanha da fraternidade, porque as crianças são excluídas, inclusive, fisicamente do seio materno. E os doentes são excluídos da vida. O aborto, diz o Papa, é uma desordem moralmente grave, e quem a praticar será automaticamente excomungado. E ele lembra que não pode ser cristão quem aceita ou defende ou propaga o aborto. Não basta que haja uma lei. As normas jurídicas que legitimam o aborto e a eutanásia, quando se colocam em contradição com a moral, com o bem comum, com os direitos fundamentais do indivíduo, estão privados de autêntica validade jurídica. Não obrigam, portanto, a inconsciência. Pelo contrário, obrigam a consciência a se opor a essas leis. O Papa insiste, do outro lado, na
no valor absoluto do mandamento não matarás. Isto vale inclusive para o suicídio. O suicídio é um ato gravemente imoral, porque comporta a recusa do amor por si mesmo, constitui uma rejeição da soberania absoluta de Deus sobre a vida e a morte. Ao mesmo tempo, o Santo Padre vem lembrar-nos que nós estamos vivendo num relativismo ético, onde os valores mais essenciais, mais necessários, a dignidade humana, valores sem os quais nenhum indivíduo, nenhum Estado pode sobreviver, esses valores estão sendo contestados. E ao mesmo tempo, falando do fenômeno demográfico, o Papa insiste que é necessário criar sérias políticas familiares e sociais, programas de crescimento cultural e de justa distribuição de recursos, e não esterilizar ou matar ou interromper a vida. Ele sabe muito bem que esta encíclica vai causar muita polêmica. Os adversários já estão começando num furor incrível. Quem lê, por exemplo, os jornais de hoje já percebe quanto a palavra do Papa era necessária para acordar as consciências. Vamos pedir a Nosso Senhor, pela intercessão de Nossa Senhora, que abençoe o nosso Papa, esse Papa maravilhoso que Ele nos deu para esse tempo tão difícil, e o torne cada vez mais corajoso e lúcido, guiando para o céu o povo de Deus. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém.